Olá pessoal, estou aqui de volta. Faz um tempinho, né? Um dia chuvoso aqui em São Paulo, cinza, choveu a noite toda. Mas vamos lá, vamos para a próxima, né, música, continuando a nossa saga. Agora a gente vai para a sétima música, né, do nosso primeiro álbum, né, que é o Queen. A música se chama The Night Comes Down. Ela foi gravada no finalzinho de 71 nos estúdios da Delaney Lee, tá? É uma música do Brian May, de autoria dele, tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais dela. Ela é identificada como uma primeira balada, né, do Queen. Essa música, junto com Keep Yourself Alive e Liar, que a gente já conversou sobre elas antes, foram essas três que convenceram Jack Holzman, que era o executivo da Elektra, a gravadora nos Estados Unidos, a contratar o Queen, né? Porque os discos da banda eram lançados pela EMI na Inglaterra e eles estavam procurando, né, uma gravadora, um selo, para distribuir nos Estados Unidos e Canadá. Então, esse Jack Holzman, né, fechou um contrato com a banda para distribuir os discos, né, nos Estados Unidos, né? Foi um contrato de 10 anos que também incluiu o Japão. Nessa música, o Brian May, ele descreve, né, os seus anos assim de adolescência, que para ele já fazem, né, muito tempo. Estranho, até porque ele era novinho, né? Em 71, deixa eu ver, 47, 57, 67, tinha 24 anos, né? Então a adolescência dele não estava muito longe, tá? Ele fala no verso da música, né? Lucy was high and so was I. Então isso falando bastante da música, né? Dando a entender que é a Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, né? Uma música de 67, tá? E é curioso que ele fala sobre substâncias ilícitas, né? E é curioso porque o Brian era tão tímido, estudioso, né? E ele falando sobre esse assunto, né, da música, né? Mas também o Fred, em várias entrevistas, né, eles não gostavam, né, muito de ficar explicando o significado das músicas. Eles diziam que é um monte de palavras, né, juntas, né, que para eles fazem sentido. Então, se vocês verem entrevistas do Queen, eles nunca são muito de explicar o sentido da música, né? Veio a inspiração, vieram as palavras, e eles juntaram e acharam que ficaram bom. Como o Fred dizia, música para você se divertir, para você curtir, para você dançar, né? Não precisa ficar analisando demais as músicas. Que mais? Vamos lá. Sim, interessante que a partir do segundo verso da música, eles começam a falar muito sobre essa dualidade do preto com o branco, dia, noite, tá? Isso vai ser muito visível no figurino deles, né? Se vocês repararem em shows da época, fotos, a banda está sempre de preto e branco, tá? O próximo disco, né, o Queen 2, vai ter um lado preto e um lado branco, tá? Então eles já começam a explorar, né, esse universo, tá? Bem interessante. Em relação à produção dessa música, né, quando o Brian foi membro de uma banda chamada 1984, inspirado no livro do George Orwell, tá? Ele ficou muito amigo do baixista, que era o David Gilloway, tá? E o David deu um violão bem antigo alemão chamado Halfred, tá? Que era da década de 30. Em troca, o Brian, né, deu um violão chamado Egmont Toledo, tá, para esse Dave, tá? Que ele ganhou dos pais quando ele tinha 17 anos de idade, tá? E esse violão, né, Halfred,
baratinho, tá? Era um violão barato. É ele que a gente escuta nessa música, tá? Uma outra curiosidade também, essa versão que está no primeiro disco é a versão gravada naqueles estúdios do Delaney Lee, em 1971, né, onde eles fizeram aquela demo para entregar para as gravadoras. Eles gostaram tanto do resultado final que eles acabaram nem regravando em 73, tá, como fizeram com as outras músicas. Tá? Então, essa é a versão de 71. Tá? Então, eles acharam a mixagem, a sonoridade, que estava prontinha pro disco, então deixaram. E um fato, essa violão que o Brian deu pro Dave, ele recuperou, né, anos atrás de volta, então tá lá na coleção dele. Tá? Bom, basicamente é isso, né, sobre essa música, né, sobre a produção, a criação dela. Ela é muito bacana, tá? Ela começa, né, com um violãozinho, bem tranquilo, aí já entra um ritmo, em seguida o Fred cantando. É uma música muito bonita mesmo. Agora vamos ver onde que ela aparece, né? Seguindo aí o nosso cronograma, né? Ok, então, achando aqui, pronto. Bom, sétima música, né, do disco. Sexta, se você for pensar na versão original, porque naquele box tem aquela música Mad the Swine. Tá? No box, né, nessa versão, né, de 2024, eles deram uma mexida na mixagem, tá? Então o instrumental, assim, né, os instrumentos eles estão bem melhores, dá para se ouvir, né, muito bem, tá? Tudo, a guitarra, baixo, bateria, apesar do original já estar muito bom, eles deram uma refinada nessa mixagem, tá? Existe uma versão em compacto, tá, dela, que foi lançada também em 2024 para promover esse box, tá? Então, o que ela tem ali, assim, ela remove a introdução, parte do violão, assim, né? Ela praticamente começa já na parte da bateria, tá? Então, ela é um pouco mais curta. Também existe o playback dela nesse box, tá? Sem o vocal. Nos demos da Delaney Lee, tá? Como eu falei anteriormente, tá? Nesse box também tem o take 1 e o take 2, então eles mostrando, né, assim como era a gravação da música, né? Então todo o embrião dela, a primeira tomada, a segunda, tá? Então é bem interessante, assim, né, para os fãs radicais não, mas mais fervorosos, né, de escutar como é que é o processo, né, dos takes, né, da gravação das músicas do Queen. Ela também aparece no jogo The Eye, tá, que onde tem praticamente só a introdução, né, quando começa a parte cantada ela termina. Eu até vou pesquisar um pouquinho mais sobre esse jogo, se vocês conhecerem ele, se alguém tiver jogado. Ele é muito antigo, né, mas eu vou estudar um pouquinho mais sobre ele. Um dia mais pra frente vamos colocar algumas histórias aqui, ok? Então é isso, tá? Prometo voltar em breve aí com a próxima faixa, que ela vai ter uma diferença aí significativa, uma coisa que até agora não aconteceu nas faixas anteriores. Bom, espero que vocês tenham gostado, tudo de bom para vocês e até a próxima.